Nós estamos estudando um personagem muito interessante da Bíblia, um profeta menor, talvez menor pelo tamanho, mas não pela qualidade e seu desempenho. A gente vê que Jonas realmente fez algo tremendo e maravilhoso, a história em si dele, pessoal dele, e que Deus faz através da vida dele é algo maravilhoso. Nós estudamos que como Jonas, um homem de Deus, de um povo de Deus, com um chamado de Deus, mesmo assim resolve, tem a iniciativa de não obedecer a Deus e de não ouvir a voz de Deus ou a direção que Deus estava dando a ele. E a gente viu as consequências que isso acarretou, não só na vida dele, mas na vida das pessoas que estavam ao seu redor. Quando nós desobedecemos a voz de Deus, quando nós não entendemos o que Deus quer, quando nós não caminhamos naquilo que o Senhor tem preparado para nós, não só o nosso navio se balança, ou chacoalha, ou vai quase a pique, mas nós também levamos muitas pessoas conosco com problemas, dificuldades, ansiedades, e a gente viu que o que Jonas passou no capítulo 1 foi algo tremendo e mostra claramente a decisão que ele tomou, a decisão errada de não obedecer a Deus e fazer a sua própria vontade, e a consequência que aquilo acarretou, não só na vida dele, mas também na vida das pessoas que estavam ao seu redor. E a gente vê que quando a decisão correta foi tomada, não só o barco, o mar se acalmaram, as pessoas se salvaram, mas Jonas passa por uma experiência fenomenal, milagrosa, espantosa, Jonas é jogado ao mar e ele é engolido por um peixe, Há pouco tempo estava vendo uma reportagem da baleia orca, Já viram falar da orca assassina? É isso mesmo, É coisa fenomenal, O que a gente pensa que baleia só come peixinho, A gente vê que a orca ela é carnívora mesmo, E come leão marinho, come, e tudo que ela acha pela frente. É um animal poderoso, E a gente vê a história de Jonas através da sua oração, o que ele passa dentro da barriga do peixe, dentro do peixe, e todo o drama dele através da sua oração, do seu conto, de como ele se arrepende, de como ele ora. E nós vimos domingo passado que às vezes nós estamos desobedecendo, não fazendo a vontade de Deus, e às vezes há momentos na nossa vida que nós vamos ser engolidos pelo peixe. E às vezes nós não ficamos somente 3 dias e 3 noites ali dentro, mas às vezes a gente acaba passando a nossa vida dentro da barriga do peixe, entendendo que aquilo é vida, entendendo que aquilo talvez seja a maneira correta de se viver. E a gente viu que não é assim. Quando você se convive com tudo que Jonas conviveu ali dentro, com toda lamaçal, algas, sujeira, águas, falta de oxigênio, quer dizer, tudo aquilo, você pode entender como normal, mas não é normal, não é o que Deus tem para você, mas é uma maneira talvez de Deus o levar ao arrependimento, levar você a tomar uma atitude, e essa atitude de obedecê-lo. A gente vê que esse não é o plano de Deus, não foi o plano de Deus para Jonas permitir que ele ficasse ali. O plano de Deus foi para que Jonas acertasse a sua vida, para que ele consertasse a sua vida, e assim tomasse a decisão certa e pudesse restaurar o seu caminho com ele. E nós vimos o drama, que Jonas passou no domingo passado. Nós vimos o drama que nós podemos estar passando também com as nossas vidas, quando não só desobedecemos a Deus, mas quando convivemos com essa desobediência, não fazendo a oração de Jonas para a libertação, e acabamos nos acostumando a viver dentro do peixe. E a gente viu que essas coisas que existem nesses momentos da nossa vida não são para ser convividas com elas, elas devem ser tiradas da nossa vida, nós devemos sair dessas circunstâncias e ir e retornar novamente para o propósito e planos de Deus. E nós estávamos brincando, e conversando também no domingo passado, e às vezes muita gente depois vem comentar comigo que está sentindo até cheiro de peixe,
de alguns irmãos que estava meio cheiroso aí, né? Cheirando a peixe, né? Uma porque já tinha escapado do peixe, outra porque ainda estava vivendo dentro do peixe, né? Uma porque já tinha passado pelo peixe, né? Mas o importante é nós entendermos essa relação. O que Deus queria com tudo isso? Claro que quando o plano de Deus, o propósito de Deus, nunca envolve a beneficiar ou abençoar somente uma pessoa, mas sempre muitas pessoas. A vontade de Deus nunca é só boa para mim, é boa para mim e para muitos que Deus tem através da minha vida. E o propósito de Deus não era só abençoar e ensinar a Jonas, mas abençoar um povo pior do que Jonas, né? Um povo rebelde, um povo assassino, um povo dominador, que era o povo de Nínive, da capital Nínive. E nós vamos ver o que acontece. Jonas é jogado bem ali, onde Deus gostaria que ele estivesse, bem na praia de Nínive, bem nessa cidade onde ele deveria ter ido por vontade própria, entendendo a vontade de Deus para a vida dele. Vamos ver então capítulo 3 de Jonas. Capítulo 3 de Jonas. Vamos entender um outro momento no livro de Jonas, vamos entender outras personagens dentro do livro de Jonas. Veja então, depois que Jonas passa, por toda essa situação, vejam, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Interessante que aqui, colocando assim, que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, eu vejo um momento de misericórdia e de bondade de Deus, que mesmo quando a gente desobedece, mesmo quando a gente é rebelde, Deus vai nos dar uma segunda oportunidade para nós obedecermos, um outro momento para nós aceitarmos a sua palavra na nossa vida e continuarmos firmes. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Pregar contra ela era no sentido o que essa cidade vivia, o que essa cidade representava. Era a capital do mundo, daquela região, era uma cultura dominante, eles eram bárbaros no sentido de não só serem judeus, mas bárbaros no sentido de entendermos que eram pessoas que faziam todo tipo de maldade e viam prazer na maldade, e eles castigavam, eles torturavam, eles ameaçavam as pessoas morriam de medo dessas pessoas, e eles eram uma cidade, um país que dominava ali aquela região. Uma das razões que Jonas não queria ir para lá era por causa disso. Ele também tinha medo, dessas pessoas, tinha medo que talvez Deus pudesse fazer alguma coisa boa ali também. Mas pregar contra ela era pregar sobre toda a maldade que aquela cidade e aquele povo representava. Então o versículo 3 diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, veja que interessante que Jonas, agora dentro da vontade de Deus, faz uma loucura. Ele faz algo que talvez por vontade própria ele não teria feito. Ir numa das cidades mais perigosas do mundo, ir numas regiões mais perigosas do mundo, indo de encontro com um povo extremamente bárbaro, e vai lá para falar o que Deus quer que ele fale, Olha, eu vim aqui para trazer a salvação, ajudar vocês. Não, estou trazendo uma palavra de Deus, e Deus falou que vai destruir essa cidade.
pela maldade dela, pela ruindade dela. Eu imagino Jonas sozinho, não tinha ninguém com ele ali. Eu imagino o Jonas já se entendendo, bom, aqui já está mais um profeta mártir, né? Já está mais um profeta que vai morrer aqui em nome do Senhor, mas estou aqui fazendo a vontade do Senhor. Era uma cidade de 120 mil habitantes, né? Que você percorria ela 3 dias andando, e Jonas está mais ou menos no meio ali, proclamando essa mensagem extremamente difícil. Eu acho assim, Jonas já era estranho de estar ali, já poderia ser morto por ter entrado nessa cidade, mas mais do que isso, ele começa a proferir e a falar a palavra de Deus e a ordem de Deus que Deus havia dado a ele, e que não era coisa fácil, mas Jonas obedeceu, ele entendeu que ele tinha que obedecer, e Jonas entrou e proclamou, falando aqui, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Eu fico imaginando talvez o que se passava na cabeça de Jonas nesse momento. Talvez ali na praça, talvez ali no local estratégico, esperando ser morto, esperando o apedrejamento, esperando o pessoal brincar com ele e tal, porque era um povo extremamente ruim, era um povo extremamente bárbaro, era um povo extremamente carrasco, assim, de judiar com as pessoas, de zombarem das pessoas. Eles já tinham dominado Israel. E ali está aquele homem falando em nome de Deus. Mas a gente não pode se esquecer que a história de Jonas percorreu também aquele local. As pessoas viram que ele veio através de um peixe. Interessante que Nínive, quando os arqueólogos descobriram ela a 25 metros de profundidade, e quando eles começaram a tirar as areias e a descobrir cidade sobre cidade, até chegar à cidade de Nínive, isso através de um arqueólogo médico ali, eles perceberam que havia alguns sinais, haviam algumas escritas, e entre elas um desenho muito comum que era o peixe. E aí depois descobriram que aquela cidade, as pessoas que moravam em Nínive, eles adoravam o peixe. O peixe era o símbolo do Deus deles, era o Deus deles, porque, entre muitas coisas, sem dúvida, porque eles estavam no mar Mediterrâneo, e o mar era o grande desafio deles. Então eles entendiam que aquilo que vinha do mar, ou aquilo que representava o mar, então a gente não sabe ao certo, porque não tem muitas informações ali. Muitas coisas foram descobertas, né? Descobriram uma biblioteca de vários tabletes, né? Escritos, né, na argila. Então, com isso eles formaram toda uma ideia. E interessante que então as pessoas ouviram falar que um grande peixe jogou Jonas ali. Então acho que Jonas entra na cidade sem ter a ideia de que ele entra de uma forma inusitada, ele entra de uma forma inesperada, ele entra de uma forma em que as pessoas têm um certo receio desse homem que veio do peixe. E Deus sabe por que Deus fez isso. Porque as pessoas que conviviam e viviam em Nínive, o peixe representava algo que teria algum sentido para eles, alguma ideia para eles. Como eu relacionei para vocês, quando Moisés foi até o Egito, e ali Deus usou as 10 pragas para que assim pudesse libertar o povo. E as 10 pragas eram 10 deuses que os egípcios adoravam, eles reverenciavam, era motivo de adoração e de culto para eles, e Deus usa os próprios deuses deles para desmascarar e trazer uma verdade e libertar o seu povo. Aqui Deus de novo usa os deuses, o Deus do pessoal de Nínive, para desmascarar e trazer uma verdade. Mas Jonas, ele entra, ele vai, e o interesse dele é só obedecer a Deus. Como profeta consciente e consciente da sua história, os profetas, eles eram mortos muito novos, as pessoas não aceitavam as suas palavras, eles não tinham preocupação de serem muito bem vistos, muito bem quistos, eles só tinham a preocupação de falar a palavra de Deus. E a maioria dos profetas foram matados, né? As pessoas, os reis mandaram matar. Eles eram pessoas perseguidas, pessoas odiadas, por causa que eles falavam a verdade. E Jonas assume seu papel
de profeta, e ali no meio, sozinho, no meio do nada, no meio daquilo que poderia ser a sua destruição, ele traz essa palavra de que Deus vai destruir essa cidade. O pessoal sabia quem era ele, as pessoas sabiam pela sua vestimenta, pela sua fala, pela sua aparência, pelo que ele usava e pelo que ele falava, conseguiam distinguir quem era esse profeta, esse homem de Deus e que Deus ele falava. Interessante que Jonas faz isso esperando o seu destino como qualquer outro destino de profeta. Hoje é o meu dia, hoje eu vou morrer, hoje eu vou ser o herói que eu não queria ser, aí eu vou ter que ser, e agora esse pessoal vai me matar bem aqui. Então Jonas entrou na cidade, versículo 4, e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Interessante que eles criam em deuses e criam em seu próprio Deus peixe. Mas agora eles escutam a mensagem de um outro Deus, do Deus do profeta, do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus que vem ameaçá-los e trazer condenação à vida deles. E a Bíblia diz que quando os ninivitas escutaram Jonas falar, não era Jonas, era Deus falando. Aquelas pessoas começaram a ouvir, e não ouviram um homem, não ouviram um profeta, mas a ouvir um próprio Deus falando através da vida deles. Por isso que diz aqui no versículo 5, os ninivitas creram em Deus. E isso é demonstrado através de algumas atitudes que eles começam a tomar em sua vida. Por que eles creram em Deus? Eles creem em Deus, e a gente vai ver que o crer em Deus depende de algumas atitudes. Lembra, Jonas não acreditou em Deus, ele não aceitou a palavra de Deus, e com isso ele foi engolido, ele foi sacudido, ele foi levado às entranhas do peixe, foi ao fundo do mar. Agora, os ninivitas, que seriam os bárbaros, seriam aqueles sem deuses, eles, quando ouvem a palavra de Deus, começam a crer naquilo que aquele homem está falando. E eles demonstram isso através do quê? Veja comigo. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se pano de saco. O jejum sempre foi, naquela época e até na época de hoje, o jejum representa um despojar-se de si mesmo. Quando eu faço um jejum, quando eu me disponho a fazer um jejum, eu estou me dispondo das coisas que eu gosto, das coisas que aparentemente eu preciso, e eu tiro essas coisas de mim mesmo para receber coisas novas que Deus tem para a minha vida. Então, quando fala que os ninivitas promoveram o jejum, eles estão falando: olha, nós queremos deixar essa nossa velha vida, né? Nós queremos deixar de viver como nós estamos vivendo, nós não queremos mais ser dessa maneira, e eles promovem um jejum. O jejum não era só um ato de comer, de não comer e pagar uma promessa, não era o ato de não comer e querer uma bênção de Deus, era um ato de se despojar de tudo aquilo que eles eram, de despojar de tudo aquilo que eles sentiriam necessidade ou que fariam parte da vida deles. Então, quando a gente vê aqui que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, então a palavra proclamar, quer dizer, eles começaram a falar a todos os cantos: gente, vamos parar tudo, vamos parar de comer, vamos parar de beber, vamos parar de falar besteira, vamos parar de fazer coisa errada, vamos parar tudo, porque esse Deus vai nos destruir. E nós estamos escutando essa palavra de Deus, então vamos tomar uma atitude. E eles começaram a proclamar um jejum. Eu vejo como hoje em dia isso nos faz falta. Não o jejum da promessa, não o jejum, se eu fizer Deus vai me dar, não o jejum, sabe, de
7 dias, 4 noites, 23, ou 48 dias, ou 3 dias, ou 40 dias, porque eu vou alcançar uma graça de Deus. É o jejum de eu deixar a minha velha vida, é o jejum de eu deixar de ser o que eu sou, é o jejum de me despojar de mim mesmo, daquilo que representa, daquilo que eu sou. E isso eles fazem. Vejam, o versículo não é só que eles proclamaram um jejum, quer dizer, eles começaram a anunciar: gente, vamos parar, vamos deixar, vamos parar de comer, de beber, de farriar, de matar, de fazer coisas, vamos parar. E todos eles, do maior ao menor. Aqui está falando de classificação social, do mais rico ao mais pobre. Todos eles entenderam que essa mensagem era para eles. Eu vejo assim, quantas vezes nós proclamamos ou mesmo fazemos um jejum. Não estou falando de você fazer um jejum de deixar de comer, mas às vezes fazer um jejum de coisas erradas que você vem fazendo. Deixar de fazer, sabe, de se proclamar e falar: olha, eu não quero mais isso, eu não vou fazer mais isso eu não quero que faça mais parte da minha vida. Talvez o seu jejum vai incluir deixar de comer, deixar de beber, deixar de uma série de coisas, porque você quer incluir esse despojar até da sua própria matéria, entendendo que até aquilo que eu sou, o que eu sou constituído, precisa ser renovado. E eu paro de comer e eu paro de beber porque eu entendo que essa renovação tem que ser física, tem que ser emocional, tem que ser espiritual. Hoje as nossas proclamações têm sido mais no sentido de que vamos conseguir ou ter, ou vamos obter, ou fazemos negócios com o jejum, como se eu fizesse jejum e vou receber um benefício de Deus. Não. O jejum é a tua parte. Que Deus quer um coração quebrantado, só. O jejum você faz e proclama para a sua própria vida, no sentido de você se despojar-se de si mesmo, do que você é, do que você vem sendo. Interessante que vai desde o menor ao maior, e o versículo termina: e vestiram-se de pano de saco. Sabe quem se vestia de pano de saco? Né? Saco, vocês sabem o que é, né? Não é aquele que saco, né? Não, o saco é alguma coisa em que você leva, que você transporta, né? Arroz, feijão, mantimento, né? Era a maneira de se transportar as coisas. E essas coisas eram transportadas não com cuidado, eram transportadas dentro de um navio, dentro de uma carroça, ou no lombo de um animal. Quer dizer, saco era aquela coisa mais podre, pobre, suja, humilde, quer dizer, só o pobre, muito pobre, naquela época, fazia roupa de saco, porque ele não tinha dinheiro para comprar o tecido, ele não tinha dinheiro para mandar fazer uma túnica, ele não tinha dinheiro para ir numa loja e escolher uma roupa. Então, as pessoas mais pobres, elas faziam roupa com saco. Isso mostra humildade, um estado não só se dispor das coisas através do jejum, mas também de humildade. Então, quando eles falam assim, se vestiram de pano de saco, eles deixaram as túnicas, eles deixaram as boas roupas, eles deixaram tudo, porque eles queriam expressar que eles estavam sendo humildes diante de um Deus magnífico e criador de todas as coisas. E se existisse alguma coisa mais simples que saco, eles se colocariam naquilo. E o mais simples que saco era saco com cinzas. Então veja, eles fazem esse proclame de jejum, de dispor-se de si mesmo, e de humildade, de vestir pano de saco. Claro que você não vai vestir um pano de saco, você vai parecer um louco, ou vai parecer um cara muito
na moda, né? Um estiloso, olha que estilo bacana, né? Você pode ter duas opções, né? Ou ser muito charmoso, moderno, olha, diferente, né? A Judite pode nos ajudar nisso, né? Fazer uma roupa, né? De um saco, tal. Ou parecer um biruta e um louco. A ideia aqui é que nós nos colocamos num estado de humildade diante de Deus. Será que nós somos humildes? Não com o que estamos vestindo, mas humildes como tratamos e entendemos Deus na nossa vida, de entender que Ele é soberano, poderoso, maravilhoso, tremendo, e eu me visto como um pano de saco, no sentido, não adianta eu pôr uma roupa de pano de saco, se o meu coração ainda é um coração de rei, de rainha, de, intocável, inquebrável. Eu posso pôr a pior roupa do mundo, e isso não vai mudar o meu estado de ser. E o pano de saco mostrava um estado de ser, né? Porque a roupa mostra, mais ou menos, muitas vezes, quem você é, né? Nós fazemos uma leitura, a primeira leitura que você faz de uma pessoa é visual, né? A segunda leitura, quando a pessoa começa a falar, aí você faz através do gesto das pessoas, você faz várias leituras. Quando as pessoas olham para você, ela tem uma leitura de uma pessoa humilde perante Deus, uma pessoa que teme ao Senhor. Os ninivitas não tiveram dúvida, eles proclamaram um jejum, do mais poderoso ao mais simples, e vestiram-se, e literalmente vestiram-se de pano de saco. Você acha que isso é muita coisa? Você fazer um jejum e realmente ter um coração humilde nesse sentido? Veja que interessante, foi muito curioso o que acontece com eles. Veja, versículo 6: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, até então só estava nos poderosos, nos ricos e nos pobres, mas versículo 6 diz assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono. Quer dizer, o fato dele estar escrito aqui que ele se levantou do trono, quer dizer, ele saiu da posição dele. Porque todo rei, ele era só rei quando ele estava entronizado. Todo rei, vamos supor, alguém naquela época só via o rei sentado no trono, que era o local do rei, no trono. Aqui diz assim que quando o rei ouviu isso, a primeira coisa que ele fez foi levantar do trono. Um estado de humildade. Não só isso, ele tirou o manto real, porque não só o trono o caracterizava como rei, mas também o manto, né? Então vocês que lembram, né, quando a rainha Elizabeth foi coroada, né, há 90 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, né? Ela não só recebe um trono, mas ela recebe um manto, recebe uma coroa, que são toda a vestimenta de autoridade que ela tem sobre aquela nação. Quando esse rei ouviu isso, ele não só se levantou do trono, mas tirou o seu manto real, e o que ele fez? Vestiu-se de pano de saco. E não só isso, mais do que isso, sentou-se sobre cinza. Não é maravilhoso? O exemplo que vem de cima para baixo. Aqui a nova figura que a gente vê é sentar em cinza. Quem sentava em cinza era só o leproso, só o doente, só o indigente, só o morto, só aquele que estava em condições, né, de problemas na pele. Sentar em cinzas era o cúmulo da humildade de alguém. O rei levantou do trono, tirou o manto, tirou suas roupas, suas vestes, se vestiu de saco e sentou sobre a cinza. Quando eu olho isso, eu falo, gente, como é que isso pode acontecer? Será que eu tomaria uma atitude como essa? Será que os nossos governantes tomariam uma atitude como essa? Será que os líderes da nossa igreja tomariam uma atitude como essa?
sair do seu trono, tirar o seu manto, tirar suas roupas, se vestir em saco e sentar em cinza. Por isso que eu acho que o pastor é aquele que tem que pagar o maior preço. O pastor e os líderes da igreja, e nós temos vários líderes da igreja aqui, são aqueles que devem ir além do povo. O povo foi jejuar e trocar as suas vestes por pano de saco. Mas os líderes têm que se levantar do trono, têm que tirar o manto, têm que trocar de roupa e ainda têm que sentar em cinzas. Somente assim Deus vai nos ouvir. Somente assim Deus vai ouvir o nosso clamor. Quando os nossos corações estiverem constrangidos dessa maneira. Literalmente eu me senti dessa maneira diante de Deus, não diante da minha mazela, mas diante de Deus, da grandeza de Deus e do poder de Deus. Eu me sinto assim, porque às vezes você se sente humilhado perante você mesmo ou as pessoas, às vezes você se sente rebaixado perante você mesmo e as pessoas, mas perante Deus você não está nem aí. É perante Deus, e somente Deus, que nós devemos nos humilhar a esse ponto, ao ponto de reconhecê-lo como soberano. O trono é seu, o manto é seu, a roupa é sua, tudo lhe pertence. Eu não sou nada, eu visto aquilo. Por que o povo estava assim, vocês se lembram? Por que o rei fez isso, vocês se lembram? Porque eles sabiam que iriam morrer, eles sabiam que Deus tinha uma palavra de advertência para a vida deles, e eles queriam obedecer a Deus. Vocês acham que isso é o máximo? Ainda não é o máximo, escute aí, tem mais coisas. Veja, por decreto do rei e de seus nobres, interessante, então o rei tem uma autoridade, e os nobres também, e eles fazem um decreto-lei, né? Um adendo à constituição deles. Que adendo é tão importante, que decreto-lei é tão importante, que esse rei se levanta e fala, em poucos dias já faz isso. Veja, depois no versículo ele continua, por decreto do rei e de seus nobres, veja, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelha, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Que coisa linda! Nosso cachorro já fez várias vezes jejum. É porque a gente esqueceu de colocar ração para ele. Então, a gente chegava em casa e já estava ajoelhado lá, né? Lá, querendo a ração, querendo a água dele, né? Mas aqui, aquele povo e aquele rei e aqueles nobres, eles colocam para todo mundo, para todo homem, toda mulher, e eles colocam todo animal, bois, ovelhas, né, todos, não comam, nem bebam, e cubram-se de pano de saco. Eu começo a imaginar, né, os animais sendo cobertos também com pano de saco, né? Começo a imaginar, né, a vaca, não entendendo nada que está acontecendo, né, sendo coberto com pano de saco, né? Mas eu começo a ver uma atitude linda de obediência. Eu começo a ver uma atitude linda de uma nação, de um povo, de um grupo de pessoas que realmente se arrependem diante do Senhor. E veja, por que eles estavam fazendo isso? Lembra que eu falava lá que o jejum era se desprover, que o pano de saco era se humilhar? É o que o rei fala aqui, olha, versículo 8. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. E aí ele coloca, deixem os maus caminhos
e a violência. Era por isso que eles estavam proclamando um jejum, era por isso que eles estavam se vestindo de pano de saco, para mudar a atitude que eles tinham. Lembra que eu comecei falando logo no começo que eles tinham uma atitude violenta, uma atitude estúpida, uma atitude feroz da humanidade daquela época? E o rei e os nobres colocam esse apelo até aos animais para que eles deixem os maus caminhos e a violência. E interessante que eles fazem isso não porque eles sabiam que iam receber alguma coisa, não porque eles sabiam que se eles fizessem isso, Deus vai me dar. Não. Aqui diz o versículo 9: talvez. Se eu falasse para você, olha, faz tal coisa que talvez, nem vou fazer, mas nem imagine. Não, faz essa coisa que vai dar certo. Aí você vai e faz. Mas se eu falar, talvez, não, se tem um talvez, mas aquele povo não estava certo se isso ia resolver. Mas eles estavam dispostos a fazer o que era certo, o que era correto, o que era verdadeiro. E todos clamaram a Deus com todas as suas forças. Versículo 10: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram, não só o que fizeram, mas como de fato abandonaram os seus maus caminhos. Então veja, tendo em vista, quer dizer, foi visto o que eles fizeram. O que eles fizeram não passou desapercebido por Deus. Mas não só o que eles fizeram, mas também que eles abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Não é maravilhoso isso? Deus se arrependeu. A palavra arrepender aqui não entenda que Deus falou assim, estou arrependido, né? Não, quer dizer, Deus mudou o curso, porque Deus ia destruir. Quando fala que Deus se arrependeu, quer dizer, Deus deu uma volta e mudou o curso da vida, porque Ele viu e as pessoas também demonstraram através da atitude. Veja que interessante, pegando como pessoas, duas pessoas, nós temos Jonas e nós temos o povo de Nínive. Jonas era um crente, Jonas, mais do que um crente, era um profeta, um homem de Deus. Mais do que isso, ele conhecia Deus e conhecia as maravilhas de Deus, mas ele resolve desobedecer a Deus. Ele resolve, não querer fazer a vontade de Deus. Consequência, o seu mundo se abala, a sua vida vai para o fundo, ele é engolido e passa pela morte. E lá na morte ele se arrepende e é lançado de novo no plano de Deus. Nínive era o oposto de Jonas, era corrupta, era malvada, era selvagem, era terrível. Mas eles não passaram pelo peixe, eles não passaram por nenhuma maremoto, nenhum problema de agito do mar, ou serem jogados ao mar, ou serem engolidos. Sabe por quê? Que quando eles ouviram a voz de Deus, eles resolveram se humilhar e se despojar-se de si mesmo e obedecer a Deus. E com isso Deus mudou a sorte deles, e com isso Deus convergiu, Deus se arrependeu e não fez com que aquela nação fosse destruída. Eles seriam destruídos? Seriam. Mas veja que eles não precisaram passar pelo drama que Jonas passou. Sabe por que eles não precisaram passar? Porque logo no início eles obedeceram, ouviram a Deus, jejuaram, se humilharam e tomaram uma atitude, uma decisão, se de despojar e mudar de vida. Interessante que quando você estuda a história, Nínive é uma cidade que existiu, Nínive não só está na Bíblia, mas como foi descoberta arqueologicamente. E pelos dados, pelas informações que tem, claro que toda a nação vai bem, todo o povo vai bem, toda pessoa vai bem enquanto anda com Deus. Mas foram aproximadamente
em torno de 150 anos, 3 gerações mais ou menos, que aquele povo viveu feliz, alegre e abençoado, porque obedeceram a Deus, se humilharam e jejuaram. Quando eu olho para isso, eu vejo assim, não só me vejo, talvez como Jonas, ou não só me vejo como o povo de Nínive, mas como eu vejo um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus que nos ama e quer nos ajudar. Deus não quer nos colocar na barriga do peixe. Se nós respondermos antes disso, Ele vai nos abençoar e vai nos ajudar, como fez com o povo de Nínive. Então, quando eu olho por uma passagem como essa, eu não só vejo o drama de um homem que resolve não obedecer, e vejo a alegria e a felicidade de um povo todo que resolve obedecer, mas eu vejo um Deus sobre essas duas pessoas, Deus trabalhando na vida de Jonas para que ele alcançasse vitória e fosse abençoado por um caminho meio difícil, e vejo Deus abençoando Nínive por um caminho extremamente fácil. E por isso que Jonas fica chateado depois com Deus. Como é que eu sabia que você não ia fazer nada com ele? Eu sabia que você não ia mudar. Eu sabia que o Senhor era bondoso demais. Jonas fica chateado com Deus, porque Deus não pôs Nínive na barriga do peixe. Só ele passou na barriga do peixe. Jonas fica irritado, ele fica bravo. A gente vai ver isso no próximo capítulo, porque ele fica indignado. Eu sabia que o Senhor era bom mesmo, eu sabia que o Senhor ia perdoar, eu sabia que o Senhor ia salvar. Quer dizer, ele fica com a sua personalidade turrona. Mas quando a gente olha essa história, mais do que conhecer a história de Jonas ou conhecer a história de Nínive, é conhecer a história de Deus na nossa vida. Talvez você esteja ouvindo a Deus e você deliberadamente fala: não vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer o meu plano, eu vou fazer a minha vontade. Não se preocupe, Deus vai te ajudar, colocando você num barco que vai quase afundar, te jogando no mar para ser engolido por um peixe. Deus vai te ajudar, não se preocupe, a você encontrar o caminho. Ou se você está entendendo e ouvindo a palavra de Deus e se colocando humildemente, entendendo que esse Deus é poderoso e gracioso para nos perdoar, e como Nínive, os ninivitas ali, você se arrepende e proclama. Proclamar é você declarar. Eu vou declarar um jejum, eu vou despojar-me de mim mesmo, das coisas que estão apegadas a mim, e vou me colocar numa situação de humildade, para que talvez Deus possa me ouvir. Eu sempre oro a Deus, né? Quando eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, ou eu preciso que algo aconteça, eu converso com Deus e falo: Deus, eu estou orando, eu estou pedindo, né? E o Senhor não precisa fazer, mas se o Senhor quiser fazer, isso vai ser muito bom para mim, isso vai ser muito agradável na minha vida. Eu faço essa oração porque eu aprendo com os ninivitas que o estado de humildade nosso, Deus não tem obrigação nenhuma conosco, é nós que temos obrigação com Ele. Isso não quer dizer que Ele não possa nos dar aquilo que estamos pedindo. Os ninivitas pediram salvação e eles tiveram salvação, pediram para que fossem preservados e foram preservados, mas eles não tinham segurança que isso iria acontecer, mas eles fizeram o que era certo da mesma forma. Então, quando eu busco a Deus, eu não acho que Deus tem obrigação nenhuma para comigo, não acho que Deus tem dever nenhum para comigo. Eu tenho dever e obrigação para com Deus, e se Deus quiser, Ele pode conceder ou não, e eu vou continuar obedecendo a Deus. E eu posso dizer para vocês que muitas coisas Deus foi gracioso e misericordioso de conceder a minha vida. Algumas coisas ainda não,
mas eu continuo crendo em Deus, confiando nele, acreditando nele, porque ele é o mesmo Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Que hoje nós possamos entender que a minha vida não tem que ser uma vida de passagem de Jonas, mas pode ser uma vida de passagem de ninivitas, de arrependimento, de humildade perante Deus, e talvez Deus tenha misericórdia. E eu vejo assim, quando você é sincero nisso, Deus olha, pode ter certeza, Deus olha. Se você está sendo falso no seu jejum, na sua humilhação, Deus olha e não está nem aí com você. Você vai morrer de fome e vai ficar feio para chuchu com o seu pano de saco. E Deus não está nem aí. Mas quando você é sincero, quando você é honesto, Deus olha para você e olha para as suas atitudes e muda a sua sorte, muda o seu destino para algo tremendo e maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que eu tenho mais milagres e misericórdias de Deus do que momentos de espera, ou ainda não chegou a hora. Eu tenho mais momentos de acontecimentos na minha vida, de coisas que Deus tem operado pela sua graça e misericórdia, do que coisas que ainda estou aguardando a acontecer. E se Deus não fizesse mais nada por mim, se Deus não me desse mais nada do que eu estou aguardando, ainda assim, eu confiaria nele, e queria e vou estar nos céus com ele, porque ele não tem que fazer nada, mas humildemente eu me aproximo dele, humildemente eu me coloco nessa situação, eu proclamo um jejum de despojar-me das coisas ruins da minha vida e de me humilhar e de decretar, fazer um decreto: a partir de hoje é assim que eu vou ser, e não vou ser mais como eu era antes. Talvez Deus olhe para mim e possa mudar a minha vida, e eu tenho certeza que é isso que Ele quer. Ele não queria destruir Nínive e nem destruir Jonas. Ele quer sempre nos abençoar, Ele quer sempre nos salvar, Ele quer sempre, 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 ponha isso na sua cabeça, a palavra é sempre, nos ajudar, nos abençoar. É que tem hora, precisamos esperar, aguardar, que o Senhor vai responder. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado porque nós podemos aprender, como aprendemos hoje, que necessariamente nós não temos que passar o que Jonas passou, se formos espertos, inteligentes, como as pessoas que viviam em Nínive foram, de logo no início se humilhar,